Fala pessoal do Se Liga, professor Daniel Gomes de Carvalho, e hoje, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre Marx, nós falaremos de um dos textos fundamentais de Marx, que é o texto O 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Na verdade, esse texto é um texto relativamente tranquilo de ler. É um texto bem escrito, é um texto límpido, é um texto claro, porém, ao ler esse texto, alguns estudantes, alguns estudiosos mais jovens sentem dificuldade justamente porque o Marx recorre, remete, faz alusão a vários contextos históricos que pra gente hoje não são tão óbvios como talvez era na época dele, que precisam de esclarecimento. Então nessa aula especificamente eu vou contextualizar bastante, falar bastante sobre a Primavera dos Povos, sobre o ano de 1848, para que nós compreendamos a leitura, a interpretação que Marx faz desses eventos. Aliás, quando eu dei aula sobre esse texto na universidade, foi muito curioso, né? Porque eu comecei a aula falando assim para meus alunos: ó, pessoal, esse é um texto muito legal, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, mas toma cuidado, porque eu conheço algumas pessoas do meu meio que não importa o que aconteça no mundo, ela vai lá e cita o 18 Brumário. Então o político X fez Y, o 18 Brumário. Então acaba se tornando um texto para qualquer momento, para todas as estações, para todas as horas. Mas foi curioso que eu disse isso para os alunos, para eles tomarem esse cuidado, mas ao término da minha aula na universidade, eles falaram assim, um deles falou assim: professor, legal, mas deu para entender por que as pessoas adoram comparar as leituras de Marx do 18 Brumário com algumas coisas da política de hoje. E aí eu quero que vocês assistam a esse vídeo e, se quiserem, façam aqui nos comentários esses paralelos, essas leituras, o que te lembra, para que a gente possa então discutir. Então vamos lá. Primeiro ponto importante. O que foi a assim chamada Primavera dos Povos? O historiador Eric Hobsbawm diz, lá no seu livro A Era do Capital, o que em 1789, na Revolução Francesa, havia sido o levante de uma só nação, agora em 1848 foi a Primavera dos Povos de todo um continente. O que foi a Primavera dos Povos? Você sabe que alguns dias antes do começo da Revolução de 1848 na França, um pensador que também era deputado, também era político nesse momento, Alexis de Tocqueville, no dia 27 de janeiro de 1848, alguns dias antes da Revolução, o Tocqueville disse: os senhores não percebem que a terra treme mais uma vez, ele diz lá na Câmara dos Deputados. Estamos dormindo sobre um vulcão, sopra o vento das revoluções, a tempestade está no horizonte. Alguns dias antes, Tocqueville, que era um grande pensador desse momento, já percebe que algo está para acontecer. Na verdade, alguns movimentos já tinham começado na Itália, então Tocqueville não está simplesmente fazendo uma previsão. Ele está percebendo e pensando que aquilo que já tinha começado na Itália ia acontecer também em outros lugares. Aliás, em fevereiro de 48, que é o grande momento das revoluções de 48, é também o momento que Marx, que estava com 30 anos, e Engels, que estava com 28, publicam o Manifesto do Partido Comunista. Então o Manifesto Comunista ele é publicado no seio da Primavera dos Povos e em diálogo com a Primavera dos Povos. Então, o que foi a Primavera dos Povos? Em primeiro lugar, o Hobsbawm diz que foi a maior revolução da história da Europa. Maior, não necessariamente em termos de importância, maior mesmo em termos de extensão. Há movimentos que acontecem em várias partes do continente europeu. É um movimento que se alastra como fogo na palha. Vou te dar algumas datas, só para provar isso que eu disse. 12 de janeiro, você tem movimentações acontecendo na Sicília. 24 de fevereiro, você tem a proclamação da República na França, de 48, 2 de março de 48, você tem revoltas no sudoeste alemão. Depois, em 6 de março, na Bavária, 11 de março em Berlim, 13 de março em Viena, e já também na região da Hungria, 18 de março em Milão, e então toma toda a Itália. Então perceba que se alastra rapidamente, por isso que se alastra como fogo na palha, rapidamente. E, aliás, afeta tanto regiões do leste europeu, quanto regiões do oeste europeu. E por que isso é importante? Porque significa que a Primavera dos Povos, as revoluções aconteceram tanto em regiões industrializadas, em cidades com mais indústria, quanto em regiões mais camponesas. Tanto em regiões com trabalho livre, a França já tinha abolido a servidão na Revolução Francesa. Na época da Revolução Francesa havia mais ou menos 1,5 milhão de pessoas em estado de servidão na França. Agora, no leste europeu, na região da Rússia ou do Império Austríaco, ainda havia servidão. Então, tanto áreas de trabalho livre quanto áreas de servidão. Tanto áreas que eram monarquias constitucionais, como a França, que derruba o rei Luís Filipe de Orleans, quanto monarquias consideradas absolutistas, como o Império Austríaco.
Então, a Primavera dos Povos aconteceu mais ou menos no que hoje são França, Alemanha, Áustria, Itália, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Romênia, Polônia, Bósnia, Croácia e Montenegro. Acontece em 39 estados alemães, em 7 estados italianos e, sobretudo, no Império Habsburgo, no Império Austríaco. Na Inglaterra, há alguns movimentos, como o movimento cartista, como a própria Jovem Irlanda, que de alguma maneira fazem parte desse movimento da Primavera dos Povos. Então, veja, é um movimento amplo, que se alastra como fogo na palha, que afeta regiões as mais distintas da Europa. Em nenhuma dessas regiões, onde há as revoluções de 48, o governo ficou de pé. Então, em todas, algum governo cai. Mas em todas, a revolução acaba derrotada, com exceção da França. Mas mesmo na França, depois, como veremos, o Napoleão III ascende. E aí diz o Hobsbawm, em nenhuma dessas regiões o governo ficou de pé. Mas, como a primavera, o movimento não durou. Então veja, lendo aqui a Era do Capital do Hobsbawm, em 18 meses, com exceção da França, todos os regimes que as revoluções de 48 derrubaram foram restaurados. Então, Primavera dos Povos, a maior promessa, a mais ampla extensão, o maior sucesso inicial imediato e o mais retumbante fracasso. Então, o Império Austro-Húngaro derrota a insurreição de Praga, em junho de 48. O Império Austro-Húngaro, que na verdade era Império Austríaco ainda, depois vai virar Império Austro-Húngaro mais pra frente. O Império Austríaco reconquista a Boêmia. Os romenos são derrotados pelos russos. São derrotados depois pelos turcos. Na Alemanha e na Itália, há movimentos pela unificação. E esses movimentos são derrotados. E a derrota, por movimentos, até em alguns casos populares mesmos, pela unificação, a derrota dos movimentos populares pela unificação da Itália e da Alemanha abre caminho para que a unificação da Alemanha e da Itália, no final das contas, seja monárquica, autoritária e impositiva. Quer dizer, a derrota de 48, da Primavera dos Povos, na região do que hoje é a Alemanha e na região do que hoje é a Itália, que ainda não eram países unificados, a derrota da Primavera dos Povos nesses lugares abre caminho para que, no final das contas, a unificação não venha exatamente por uma revolução popular, mas seja capitaneada por estados, por monarquias, embora haja, sobretudo no caso italiano, ligações com movimentos populares. Veja, na França existe hoje a expressão 48ista, que a gente poderia traduzir como 48ista. 48ista na França, o 48ista, significa alguém que tem uma atmosfera utópico-romântica, um revolucionário, como as revoluções de 48 ainda envoltas nessa esfera do romantismo, nessa esfera utópica. Agora, na Itália também tem a expressão fazer um 48. Só que em italiano, fazer um 48 é fazer bagunça, é fazer desordem, o que mostra a diferença do significado das expressões idênticas, nos diz alguma coisa sobre 48 na Itália e 48 na França. E mesmo na França, então na França, de fato, eles proclamam a república. Só que aí em fevereiro de 1848. Só que aí os conservadores vencem as eleições em abril, os trabalhadores são esmagados em junho de 48, depois Napoleão é eleito em dezembro de 48 e a república é abolida em 1851. Mas, bom, há algumas vitórias irreversíveis na Primavera dos Povos, que é o caso, por exemplo, da abolição da servidão no Império Austríaco. Isso, de fato, é uma coisa profunda, estrutural e que vem em 48. Bom, então, a maior revolução da história da Europa, uma ampla extensão, se espalha como fogo na palha e é o mais retumbante fracasso. E quando a gente tenta pensar nos motivos das revoluções de 48, a gente percebe uma mistura de elementos sociais e até socialistas, com elementos também nacionais e poderíamos chamar de nacionalistas. A questão nacional e a questão social estão ali na raiz desses movimentos. Em alguns lugares a questão é mais social, que talvez seja o caso da França. Em outros lugares, como no leste europeu, a questão nacional é mais premente. Na Alemanha, na Itália, a questão nacional é mais premente. O Metternich, que era o primeiro-ministro da Áustria, que acaba derrubado nesses movimentos, o Metternich dizia que a Itália era nada além de uma expressão geográfica. Quer dizer, não era um Estado, e muitos italianos, nesse momento, estão buscando a construção de um Estado, a construção do Estado. Então, veja, Alemanha, Itália, tchecos, húngaros, romenos, eslavos, no contexto de 48, todos eles estão, de alguma maneira, lutando contra o Império Austríaco. Lutando contra o Império Austríaco para eles terem sua existência, sua autonomia, sua unidade, cada um com as suas próprias distinções. Você tem
algumas nações que um historiador chamado Taylor chama de nações históricas, né, que seria o caso da Polônia ou da Hungria, que são nações que em algum momento já tiveram alguma unidade política, mesmo que precária. Mas há em 48 o que o Taylor chama de nações não históricas, quer dizer que jamais tiveram qualquer unidade política e que nesse momento, em 48, estão reivindicando autonomia. Né? Estão reivindicando autonomia. Em 48, há projetos mais radicais. Então, na França, gente pedindo a República Democrática. Na Alemanha, na Itália e na Hungria, gente pedindo a República Democrática. E há projetos mais moderados. Há gente que está pedindo só uma Constituição. Tem gente que está pedindo só que o Império Austríaco seja um império multinacional, né? No sentido que reconheça autonomias de vários povos. Então, há projetos que dizem respeito à autonomia nacional, ou à independência, ou a questões sociais, ou mesmo questões socialistas. Cuidado! O Marx, em 48, ainda é muito jovem. Então, quando a gente fala em socialismo, em 1848, é socialismo naquele sentido que o Tocqueville fala no texto dele sobre 48. Pessoas que acreditam que não basta mudar o governo, a política, é preciso mudar também a sociedade. É esse o sentido da palavra socialismo em 48. Hoje, quando eu falo em socialismo, alguns de vocês pensam no sentido do Marx, né, de transição para o comunismo, de tomar os meios de produção e coisas assim. Mas nesse contexto de 48, socialismo era uma palavra mais genérica para pessoas que acreditavam que era necessário também mudar a sociedade, e não só mudar a política ou o governo. Tá? Há, então, democratas sociais e mesmo socialistas. Entre os democratas sociais e socialistas, o Kossuth na Hungria, o Ledru-Rollin, o Louis Blanc e o Proudhon e o Auguste Blanqui na França, o Proudhon que depois é associado à tradição anarquista, né? Enfim, embora ele não se coloque nesse momento como anarquista, o próprio Marx, o jovem Marx nesse momento na Alemanha, o próprio Bakunin. Então, é uma revolução, que na verdade são várias revoluções, que envolvem questões distintas e realidades distintas, mas há uma unidade no sentido de que elas são simultâneas, né? De que é uma explosão simultânea. E Hobsbawm fala isso muito bem, o Marx também escreve sobre isso, nesse contexto, como surgem algumas propostas radicais, democratas sociais, ou mesmo socialistas, em 48 fica muito claro como liberais mais moderados e conservadores, que em outros momentos estiveram em campos opostos das revoluções, se aproximam. Né? Então, por exemplo, na França, eles proclamam a República, após derrubar o Luís Felipe de Orleans, e vários republicanos que eram mais moderados, que eram mais liberais, se unem a inclusive monarquistas para reprimir movimentos dos trabalhadores em junho. Né? O Conde de Cavour, lá em Piemonte, na Itália, ele disse em 1846, se a ordem social chegar a ser genuinamente ameaçada, se os grandes princípios sobre os quais ela repousa vierem a estar diante de um sério risco, então muitos oposicionistas, muitos republicanos, vão se aliar ao Partido Conservador. Então isso foi dito, né, por uma dessas pessoas que atuam em 48. Então, de fato, alguns historiadores dizem que 48 foi um ano importante para o movimento liberal deixar de ser um movimento revolucionário. Né? Se o liberalismo, em 1830 ou antes, foi um movimento revolucionário contra monarquias absolutistas, chamadas de absolutistas, né? Em outros vídeos aqui do Se Liga, a gente já problematizou esse termo absolutismo, mas enfim, se em outros momentos o movimento liberal foi um movimento revolucionário por se opor ao antigo regime, agora há uma camada cada vez maior de liberais que se aliam, que se ajuntam ao flanco conservador, ao campo conservador, deixando de ser revolucionário. Ao mesmo tempo, há muitas monarquias que, para garantir a sua própria sobrevivência, passam a adotar algumas reformas, caso do Império Austríaco, como eu falei para vocês. Tá? Passam a adotar alguns elementos do pensamento liberal, ou alguns elementos do pensamento nacionalista. E aí, diz o Hobsbawm, o período após a repressão da Primavera dos Povos, o período entre 1848 e 1870, é um período flagrantemente conservador na Europa. Então, após a brutal repressão de 1848, a gente tem algumas décadas conservadoras, até que nos anos de 1870, você tem a Comuna de Paris, o crescimento do sindicalismo e já um outro movimento. Né? O Hobsbawm tem uma metáfora maravilhosa para falar sobre isso. Né? O Hobsbawm fala assim, a revolução no final dos anos 40, né, nos anos 50 e 60, ela é como as serpentes na Inglaterra. Existem serpentes na Inglaterra? Até que existem, mas são muito poucas. São uma parte muito pequena. E aí Hobsbawm diz, a revolução, nos anos de 1850 e 1860, né, no século XIX,
são como as serpentes na Inglaterra, raras, existem poucos. Tá? E o Marx e o Engels escreveram bastante sobre isso, né, nesse momento. No artigo O Movimento Revolucionário na Itália, eles disseram: o principal resultado das revoluções de 1848 não é o que os povos ganharam, mas o que eles perderam. E eles perderam as ilusões. Quer dizer, e o Hobsbawm compra essa leitura do Marx e também pensa a partir dela, né, que 48 foi um momento fundamental para a burguesia deixar de ser uma classe revolucionária e se tornar, no sentido político pelo menos, uma classe conservadora. Claro que há uma ideia marxista do capitalismo como um sistema revolucionário no sentido de que ele está constantemente revolucionando as formas de produção, as forças produtivas, etc, etc. Mas aqui é um posicionamento da burguesia no campo antirrevolucionário, no sentido de contrário à revolução proletária, né, a revolução dos trabalhadores. Então, é isso que eles querem dizer com a perda das ilusões. Tá? É isso que eles querem dizer com a perda das ilusões. O Engels, no final da vida, em 1895, quando sai uma edição da Luta de Classes na França, que são um conjunto de textos do Marx sobre esse período, e o Engels faz um prefácio lá no final do século XIX, em 1895. E nesse prefácio, o Engels diz, a história não deu razão a nós, nem a quem pensou de modo semelhante. Então o Engels diz, quando eu era jovem, lá em 1848, estava no final dos meus 20 anos, né, da minha década dos 20 anos, eu errei na minha avaliação, a gente errou. A gente achou que em 48 a Europa já estava madura para a Revolução Socialista. E depois que nós vimos o avanço do capitalismo entre os anos de 1848 e 1870, a gente percebeu que a Europa ainda não estava madura para uma Revolução Socialista, que isso ainda levaria tempo. Então é isso que eu queria falar para vocês sobre um contexto geral a respeito de 48. Agora vamos falar especificamente de como foi em 1848 a Revolução na França. Agora que vimos como foi a Primavera dos Povos, de maneira geral, genérica, algumas das suas grandes características, agora vamos entender mais detalhadamente a partir do que aconteceu na França. Só vamos retomar um pouco uma cronologia da história da França, até pegando algo que a gente viu em outros vídeos aqui no Se Liga. Entre 1789 e 1799, nós temos a Revolução Francesa, né, na periodização clássica da Revolução Francesa. Entre 1799 1814 e 1815, a Era Napoleônica. Então há a Revolução Francesa, Luís XVI é morto, depois há a Era Napoleônica, Napoleão faz o Império, acaba derrotado. Bom, depois da Era Napoleônica, o assim chamado Congresso de Viena restaura a família Bourbon na França. Então, Luís XVI tinha morrido, mas o irmão mais novo dele, com o nome de Luís XVIII, o antigo conde da Provença, assume como novo rei da França, como Luís XVIII. Então, 1815, há a restauração dos Bourbon. O Luís XVIII governa de maneira ali relativamente moderada, com a existência de uma Constituição e etc. Relativamente moderado, também não estou dizendo que ele era um grande democrata, tá? Bom, após a morte de Luís XVIII, o outro irmão do Luís XVI, o decapitado, Carlos X, o antigo conde de Artois, se torna o novo rei da França. E Carlos X era um ultra-realista. O Carlos X faz coisas como tentar indenizar nobres que teriam sido prejudicados pela Revolução Francesa e coisa assim. E o governo de Carlos X, enfim, engendra uma grande reação que termina numa revolução em 1830. Em 1830 há uma revolução na França, mais uma revolução na França, que é a revolução de fato daquela pintura de Eugène Delacroix, né, a liberdade guiando o povo. Essa pintura às vezes é associada à Revolução Francesa, e ela é da Revolução Francesa, mas da Revolução Francesa de 1830. Né? Embora ela faça referências, claro, à Revolução Francesa de 1789. Então, em 1830, Luís Filipe de Orleans é o novo rei da França, um monarca constitucional. O pai do Luís Filipe de Orleans, o Philippe Igualdade, o Philippe Égalité, havia sido um defensor da Revolução Francesa no começo, depois ele acaba decapitado. Então era um monarca constitucional de uma família, já defendia uma monarquia constitucional, moderada. Luís Filipe de Orleans fica conhecido na história como rei burguês. Ele é rei da França entre 1830 e 1848. Ele troca o traje real pelo terno e a gravata. Né? E a Revolução de 1830, ela foi sentida na França, nas palavras do Victor Hugo, um dos maiores, talvez até o maior escritor francês desse momento, Victor Hugo, o Victor Hugo. Né? O Victor Hugo chama a Revolução de 1830 de a Revolução pela metade. Uma espécie de jornada dos logrados. Porque havia muita expectativa. E o que vem
é um governo mais ou menos. É um governo meia boca, um governo pela metade. Então, por exemplo, a Revolução de 1830 consagra na França o voto censitário. E aí o discurso oficial do governo sobre isso era, gente, o voto censitário, quer dizer, o voto por renda, só quem tem mais dinheiro pode votar, é um voto universal, basta que vocês se enriqueçam. E aí todos vão poder votar. Enriquecez-vous, enriqueçam-se, né, vocês aí. Bom, evidentemente, na década de 1840 se desenha uma oposição cada vez mais forte ao Luís Filipe de Orleans. Essa oposição é materializada na política dos banquetes, né, feitos como forma de oposição, e aí em 14 de janeiro de 1848, o ministro do Luís Filipe de Orleans, o braço direito do Luís Filipe de Orleans, que era o Guizot, que era um filósofo e historiador francês, o Guizot proíbe os banquetes. O banquete de 14 de janeiro é remarcado para o 22 de fevereiro e também é proibido. Mesmo assim, apesar da proibição real e do Guizot contra os banquetes, a população, operários, estudantes vão para o Quartier Latin, que é uma região ali de Paris, onde eles se concentravam, estudantes, etc, etc. 23 e 24 de fevereiro de 1848 são erguidas barricadas na França. O rei chega a convocar um marechal que estava lá na Argélia. A França tinha invadido a Argélia na década de 1830 e vai impor uma colonização brutal contra a Argélia. Vários massacres na Argélia, enfim, é uma história terrível que a gente pode falar em outros vídeos se vocês quiserem. Ele convoca um marechal francês que estava fazendo a repressão contra os argelinos para fazer a repressão contra os trabalhadores da França, contra os revolucionários da França. Bom, no final das contas, não dá certo, inclusive há soldados que se juntam aos revolucionários e o rei Luís Filipe de Orleans abdica do trono e busca seu refúgio em Londres. Ele foge para Londres e é proclamada a Segunda República na França. A Primeira República foi a República lá na Revolução Francesa, dos girondinos e depois dos jacobinos, como vimos aqui já nos nossos vídeos sobre a Revolução Francesa no canal. Essa é a Segunda República na França, de 1848. Nesse vídeo eu vou falar do texto do Marx, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, e o Marx era um comunista, mas em 48 também um outro pensador escreve sobre a Revolução de 48, que é o Tocqueville. O Tocqueville é um liberal conservador. Mas é muito legal que o Tocqueville escreve o texto Lembranças de 48. Tocqueville é um liberal conservador. Marx escreve 18 Brumário de Luiz Bonaparte, né? Marx, um comunista. E embora um fosse comunista e outro liberal conservador, eles têm muitas análises que parecem. Claro, tem muitas diferenças também. Mas há muitos pontos de confluência entre Marx e Tocqueville. Isso é muito legal. Né? O Marx leu o Tocqueville, ao que parece, não leu Marx. Né? O Tocqueville já estava mais velho, já morre poucos anos depois de 48. O Tocqueville, nesse texto dele, então, Lembranças de 48, quando ele fala dessa revolução, o Tocqueville diz assim, o governo parece que não foi derrubado, parece que ele caiu. Né? Então o governo não foi derrubado, ele caiu. Né? Ele já estava frágil, enfraquecido, Luís Filipe de Orleans desmoralizado, velho, etc. E aí o Tocqueville compara a política francesa a um teatro. E o Marx faz a mesma coisa no 18 Brumário. Né? O Marx compara a política francesa à tragédia e à farsa, né? Que são coisas do teatro. E o Tocqueville também. O Tocqueville diz assim, os franceses, sobretudo os de Paris, misturam a literatura e o teatro com manifestações mais sérias do dia a dia, da Revolução. Aqui, em 48, a imitação do teatro foi tão visível que a originalidade dos fatos permaneceu escondida. Quer dizer, o Tocqueville está dizendo que os caras ficavam tanto tentando imitar o que eles viram no teatro ou seus antepassados da Revolução Francesa, que o que estava sendo feito de fato de novo, o que era de fato novidade, ficou até meio que escondido pelo teatro, pela teatralidade dos eventos. Então era o tempo, diz o Tocqueville, em que todas as imaginações estavam borradas pelas cores pesadas que Lamartine acabara de derramar sobre os seus girondinos. O Lamartine participa de 48, é uma das grandes lideranças. O Lamartine havia escrito um livro sobre os girondinos, e na verdade foi o Lamartine que inventou o termo girondinos. Como eu falei para vocês em outros vídeos, não existiam girondinos na Revolução Francesa, isso é uma invenção dos historiadores, é uma invenção do Lamartine. E o Lamartine dizia que esses republicanos franceses eram os novos girondinos. Né? Eram os novos girondinos. Então, os homens da primeira revolução, da Revolução de 89, estavam vivos em todos os espíritos. Seus atos e as suas palavras em todas as memórias. Tudo que eu presenciei em 48 trazia a marca de tais lembranças. Sempre eu tive a impressão de que houve mais esforço
para representar a Revolução Francesa do que para continuá-la. Então, é uma teatralidade, né? Procurava-se o mesmo calor das paixões de nossos pais, mas sem o conseguir. Não podendo imitar o seu entusiasmo ou sentir o seu furor, imitavam seus gestos e as suas poses, tais quais haviam sido vistas no teatro. Nunca pude levar os atores muito a sério. Tudo, em 48, me parecia uma desprezível tragédia representada por histriões de província. Maravilhoso esse texto do Tocqueville sobre 48. É lindo esse livro. É um dos meus livros preferidos. Lembranças de 48. E ele, como Marx, vê ali uma teatralidade. Eles dizem que eles estão continuando a Revolução Francesa, mas eles estão fazendo outra coisa, na verdade. Fevereiro de 1848, então, eles proclamaram a República na França. Bom, e depois? E uma vez proclamada a República, e agora? Lamartine, aquele lá dos girondinos, e Ledru-Rollin, lá na prefeitura de Paris, preparam uma lista de 11 pessoas para serem um governo provisório, um governo por um tempinho só, depois de 48. Então, nesse governo estava o próprio Lamartine, o próprio Ledru-Rollin, Garnier Page, Flocon, que era amigo do Marx, conhecido do Marx, um operário, né, um dos primeiros operários da história a estar no governo, o Albert, um teórico socialista, o Louis Blanc, né, o Lamartine e o Ledru-Rollin, eles queriam que a França fosse uma república, mas não uma república jacobina, porque os jacobinos, nesse momento, eram associados à pena de morte, à guilhotina. Então não era isso que eles queriam. Então eles queriam uma república girondina. Então com voto universal, como queria Condorcet, o girondino, uma república, mas sem pena de morte. Né? A ideia de uma república girondina. Então eles proclamam a república e rejeitam o terror, para se distanciar dos jacobinos. Instauram o sufrágio universal masculino, claro, não precisava dizer que era masculino, né? Eles só diziam o sufrágio universal, estava implícito que era masculino, enfim, dentro de uma mentalidade machista, que achava que era natural a mulher não votar, etc. Então, a proclamação da República, a instauração do sufrágio universal masculino, a abolição da escravidão nas colônias, e agora definitiva, que a Revolução Francesa tinha abolido a escravidão, mas o Napoleão havia restaurado. Agora é a abolição definitiva da escravidão. A redução da jornada de trabalho, a criação de oficinas nacionais. O que eram oficinas nacionais? Obras públicas de importância secundária, como limpeza de estradas, cultivo de terrenos baldios, feitas para que o Estado criasse trabalho e oferecesse remuneração para as pessoas. Né? Então, as oficinas nacionais ficavam sob direção do Ministério das Obras Públicas para gerar emprego, combater a pobreza. Então, perceba que, apesar dos limites, é uma república que se coloca como uma república democrática, claro, uma democracia limitada, que exclui as mulheres, mas uma democracia social, que abole a escravidão e que busca garantir emprego para todo mundo. Isso, na época, era visto como uma coisa muito radical por muita gente. É claro que essas coisas não são estendidas à Argélia. A Argélia, por exemplo, continua sob os auspícios do Ministério da Guerra. Né? Então, tudo isso não é estendido à Argélia, que nesse momento está sofrendo ali várias invasões da França. 23 de abril de 1848, são feitas eleições. E nessas eleições, com voto universal, naturalmente foram eleitos vários conservadores monarquistas. Vários legitimistas, que defendiam os Bourbon, ou orleanistas, que defendiam o rei deposto, Luís Filipe de Orleans. Mas também foram eleitos, à esquerda, vários socialistas, tá? E a maioria dos eleitos em abril eram muito moderados, quer dizer, nem socialistas, nem monarquistas. O Lamartine foi, evidentemente, o mais votado. Ele foi eleito em 11 departamentos. Ele podia se candidatar em vários lugares, depois ele tinha que escolher um. Né? O Tocqueville também foi eleito deputado. Né? O Tocqueville foi eleito deputado pela Mancha, né, de onde ele vinha, bom, onde tem a cidade, né, Tocqueville, que é o nome de uma cidade, por isso que é o Alexis, né, se a gente for ler literalmente, de Tocqueville. Bom, como era na época da Revolução Francesa, no final da Revolução Francesa, no diretório, a França passa a ter, então, o poder executivo fica na mão de 5 pessoas eleitos pela Assembleia dos Deputados. Argot, Garnier Page, Marie, Lamartine e Ledru-Rollin. Bom, então, proclamada a República, são feitas eleições, a escravidão é abolida, você tem as oficinas nacionais, o voto universal, etc. Mas muitos trabalhadores consideraram isso insuficiente. Muitos trabalhadores queriam mais, né? Queriam uma república mais social, ou até mesmo socialista. E aí que em 15 de maio de 48, há uma manifestação em Paris em favor da Polônia,
E no final, essa manifestação em defesa da Polônia, pela causa polonesa, acaba se tornando uma grande manifestação contra o curso dos acontecimentos na França. Contra uma assembleia cheia de conservadores e que parecia dar uma guinada conservadora à frente. Bom, acabou que essa revolução, essa revolta, em maio de 48, ela é brutalmente reprimida e várias lideranças mais à esquerda, tá, como o próprio Albert, acabam presos. Assim como dirigentes de clube mais à esquerda, como o Blanqui. Né? O Blanqui é o grande revolucionário francês, o símbolo da revolução na França no século XIX. Então, a extrema esquerda perde as suas lideranças. E democratas, revolucionários, aqueles republicanos, girondinos, como Lamartine, como Ledru-Rollin, são acusados de omissão, de deixar os trabalhadores mais à esquerda por si próprios. Bom, depois, em 21 de junho de 1848, com uma assembleia com vários conservadores e vários monarquistas, com uma assembleia cada vez mais à direita, em junho de 48, as oficinas nacionais são fechadas, alegando que elas tinham um alto custo para a França, que elas iam gerar problemas, endividamento, etc, etc. Só que as oficinas nacionais já empregavam 100 mil pessoas nesse momento, né, considerando como um todo o processo. Bom, foi um abandono público deliberado de algo que havia sido recém-criado. Aí, em 23 de junho, na Praça da Bastilha, você tem barricadas, lideradas aí por um filho de operário, tá? E um membro de sociedades secretas, que era o Pujol. Tá? Então, em junho de 48, há uma nova manifestação popular. E aí que a Assembleia dos Deputados dá poderes extraordinários para um general, que era o general Cavaignac, né? Inclusive daí que vem o nome do corte de barba, tem toda uma historinha, mas eu não vou contar, porque é irrelevante, porque a gente quer discutir hoje. Mas o general Cavaignac, que também havia participado da repressão na Argélia, ganha poderes especiais. A Assembleia aprova estado de sítio na França. 5 governantes são depostos na França, o Cavaignac assume o poder executivo e a repressão é brutal, e são milhares de pessoas mortas e pelo menos 15 mil pessoas presas em Paris. E várias delas, inclusive, enviadas, deportadas para a Argélia. Alguns líderes mais à esquerda, como Louis Blanc e Cossidière, têm que fugir para Londres para não serem presos e coisa assim. Então perceba, em maio, a Revolução aconteceu em fevereiro de 48. Em maio e depois em junho de 48, a Assembleia, o governo republicano, o governo democrata, reprime os elementos mais radicais. Reprime, inclusive, jornadas de trabalhadores. E aí, o que o Marx escreve sobre isso? Né? Estamos pensando aqui a leitura do Marx sobre esse acontecimento. Lá no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, o Marx diz: a república burguesa se mostra, na verdade, como um despotismo de uma classe sobre as outras. Quer dizer, somos republicanos e democratas até certo ponto. Tá? Em outro texto do Marx, que ele escreve na Nova Gazeta Renana, o Marx diz assim: o triunfo momentâneo da força bruta foi comprado com a destruição de todas as ilusões da Revolução de Fevereiro. Então, a Revolução de Fevereiro de 48 engendrou ilusões na França, de uma república democrática, social, e a repressão em maio e junho é a destruição dessas ilusões, a dissolução de todo o partido republicano moderado e a divisão da nação francesa em duas, os proprietários e os trabalhadores. A República Tricolor, diz Marx, agora mostra apenas uma cor, a cor dos derrotados, a cor do sangue. O povo pensou que tinha destruído seu inimigo, quando na verdade havia derrubado o inimigo do seu inimigo. Quer dizer, em fevereiro de 48, na proclamação da República, o povo achou que tinha derrubado o seu inimigo, mas derrubou o inimigo do seu inimigo. Quer dizer, o inimigo da burguesia francesa era aquela monarquia. Então eles derrubaram a monarquia, mas não derrubaram a burguesia. Derrubou o inimigo do seu inimigo, mas não o seu inimigo, que é a burguesia, segundo Marx. Aí o Marx diz, a Revolução de Junho é a Revolução feia, a Revolução nojenta, porque as palavras deram lugar às coisas reais. A Revolução de Fevereiro é a Revolução das palavras, dos ideais, a Revolução boazinha. A Revolução de Junho, aquela que foi reprimida a sangue, a ferro e fogo pela burguesia francesa, é a Revolução que mostra, de fato, como são as lutas de classe. Expõe os interesses antagônicos das classes. Após a repressão, em junho de 48, a República Francesa faz uma Constituição. Essa Constituição é elaborada por uma comissão, onde estava Marat, Barrot, o próprio Tocqueville,
Bom, o artigo 4º do preâmbulo da Constituição de 48 diz assim: a República tem por princípio a liberdade, a igualdade e a fraternidade. É a primeira vez na história que isso se torna lema oficial da França. Nunca foi na Revolução Francesa. Agora, pela primeira vez, é lema oficial. E a República tem por base a família, a propriedade e a ordem pública. Havia uma emenda da Constituição que dizia que todo mundo tem direito ao trabalho. E essa emenda foi rejeitada por 596 votos contra 187. Então é isso que o Marx está dizendo, uma república que depois dos sonhos de fevereiro vai se mostrando mais burguesa, mais conservadora. E eles copiam os Estados Unidos, e como os Estados Unidos, a França passa a ter um presidente da república. Lá no 18 Brumário, o Marx comenta isso. E o Marx fala, ora, a existência dessa figura do presidente da república é uma figura meio bizarra. Por quê? Num país, você tem os deputados. O deputado, ele representa não o povo como um todo. O deputado representa essa cidade, esse partido, essa região. Né? Aqui no Brasil hoje tem os deputados eleitos por São Paulo, pelo Distrito Federal e etc, etc. Então, a representação dos deputados, da Assembleia, é uma representação metafísica, diz o Marx. Porque ele representa este ou aquele partido, esta ou aquela cidade, esta ou aquela região. O presidente, por sua vez, ele se apresenta como alguém que representa o povo como um todo, com uma relação pessoal. É por isso que sempre teremos problemas nas relações entre a Assembleia e o presidente. Porque são representações distintas, em eleições distintas. E aí o Tocqueville fala a mesma coisa. Quando o Tocqueville, lá nas lembranças de 48, o Tocqueville diz assim, o que poderia ser um presidente eleito pelo povo, se não um pretendente à coroa? Né, o Tocqueville fala, a França é um país com tradição monárquica. Essa figura do presidente da República na França tende a ser uma figura que vai querer ser coroado, que vai ser um pretendente à coroa. Bom, então a Constituição cria essa figura do presidente da República, são feitas eleições, a gente tem como candidato o Cavaignac, aquele general que promoveu a repressão em 48, a gente tem como candidatos alguns comunistas, socialistas ou republicanos democratas, como Ledru-Rollin, como Raspail, como Lamartine, e a gente tem um candidato, que é o Luiz Bonaparte, que se dizia sobrinho de Napoleão Bonaparte. Algumas pesquisas recentes mostram que provavelmente ele não era sobrinho de Napoleão Bonaparte. Teoricamente, ele seria filho da Hortense, né? A Hortense era enteada do Napoleão, era filha da primeira esposa do Napoleão, da Joséphine, com o irmão de Napoleão. Né? Então, o Luiz Bonaparte teria casado com Hortense e tido o Luiz Bonaparte. Mas algumas pesquisas hoje, com a alçada dele, mostram que provavelmente foi filho da Hortense com uma outra pessoa. Seja como for, independente do que aconteceu de fato, o Luiz Bonaparte se apresentava como sobrinho de Napoleão, como Napoleão encarnado, tá? Como aquele que traria as glórias de volta. E como o voto era universal, falar em voto universal em 48 significa dizer que quem vai decidir quem será o presidente são os camponeses na França. É aí que em 10 de dezembro de 48, Luiz Bonaparte é eleito presidente da França. Então, alguns meses depois da Primavera dos Povos, a França tem um presidente, que é o Luiz Bonaparte, tá? Que se apresenta como sobrinho de Napoleão, e antigos realistas entram no ministério do Luiz Bonaparte, antigos monarquistas, como Odilon Barrot, como Passy, como Falloux, como Lonjunet e como o próprio Tocqueville, que se torna ministro das Relações Exteriores de Luiz Bonaparte. Depois, o Luiz Bonaparte vai expulsar esse pessoal do ministério. Eram pessoas muito inteligentes. Depois ele transforma esse ministério num ministério mais submisso, né, num ministério mais servil a ele próprio. E o próprio Tocqueville, nas lembranças de 48, o Tocqueville admite que ele errou muito. Né, o Tocqueville admite que ele foi um péssimo político, no final das contas. São passagens muito interessantes lá das lembranças de 48. O Tocqueville diz que ele não tinha entendido que o que faz dele um bom escritor não é o que faria dele um bom político. Que as virtudes de um escritor não são as virtudes de um político. Que o que faz um bom capítulo de livro não é o que faz um bom discurso numa assembleia, e que Tocqueville não tinha percebido isso na época, e que depois, mais velho, quando ele escreve as suas lembranças, ele percebe isso. Bom, e aí um historiador chamado Maurice Aiguillon, ele resume todo esse processo. Maurice Aiguillon fala assim, temos uma revolução em 48, fevereiro de 48. Maio e junho de 48, temos uma reação antissocialista, com a repressão contra maio e junho de 48. Em dezembro de 48, não temos mais uma reação antissocialista.
temos aí uma reação já antirrepublicana, com Luiz Bonaparte eleito e já pretendente à coroa. Após, então, a eleição de Luiz Bonaparte, em dezembro de 48, os posicionamentos políticos da Assembleia dos Deputados ficam mais claros. Então, a gente tem na Assembleia dos Deputados os azuis. Quem eram os azuis? Aqueles que defendiam uma monarquia constitucional, um governo moderado. Então, eles defendiam as heranças de 1789. A Constituição, os direitos humanos, mas sem os excessos à esquerda. Então, é o caso do próprio Cavaignac, é o caso do Thiers. Mas, além dos azuis, que defendiam essa herança, alguns monarquistas, mas todos constitucionais, havia os brancos. Os brancos eram aqueles que ainda eram ligados à igreja e defendiam a herança dos Bourbon, eram legitimistas. Azuis e brancos juntos são chamados na época, e são chamados por Marx, no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, de o Partido da Ordem. Quer dizer, a direita. Azuis e brancos, o Partido da Ordem, a direita. Agora, à esquerda, você tem os vermelhos. Os vermelhos, nesse momento, se chamavam de montanheses, fazendo referência à Revolução Francesa, embora eles fossem bem diferentes dos montanheses da Revolução Francesa. Então, montagnards, montanheses, se diziam defensores da República Social. Então, alguns eram comunistas, como Raspail, outros eram socialistas, como Louis Blanc, outros eram vagamente humanitários, como Ledru-Rollin. Todos eles acreditavam que a República era indissociável da reforma social. Quer dizer que a forma política republicana só se realizaria com uma transformação social que livrasse as pessoas, pelo menos, da miséria extrema. Tá? Bom, esse grupo dos vermelhos eram chamados à época de os Democ-Soc, os democratas sociais, os Democ-Soc. Tá? O Marx, no 18 Brumário, e o Tocqueville, nas lembranças de 48, ambos enxergam os Democ-Soc, enxergam os vermelhos, pelo menos a maioria deles, como ingênuos, pouco consistentes, vacilantes. O Marx chama eles de covardes, subservientes e pusilânimes. Ele chama de coterie, de corja. O Tocqueville chega a dizer que eles são bem intencionados. Mas aí o Tocqueville diz, eu não sou Deus. Deus lê nos corações das pessoas e Deus aceita a intenção como ato. Mas eu não sou Deus. Eu não aceito a intenção como ato. Por mais que eles tivessem boas intenções, as suas ações são uma porcaria. São vacilantes, mudam de lado, não agem como devem. Um historiador francês chamado Maurice Aguillon apresentou uma visão diferente. O Maurice Aguillon enxergava eles de maneira mais positiva, como os ancestrais da social-democracia europeia dos anos 70. Seja como for, a Assembleia então está dividida entre o Partido da Ordem, os azuis e os brancos, e os Democ-Soc, os vermelhos, e Luiz Bonaparte é o presidente. Enquanto isso, lá na Itália, durante ainda o contexto da Primavera dos Povos na Itália, o Papa Pio IX foi expulso do Vaticano por uma revolução lá em Roma, na qual participava o Giuseppe Mazzini e o ainda não tão conhecido Giuseppe Garibaldi. Após a vitória da direita nas eleições para deputado em 49 na França, o Luiz Bonaparte, como presidente, envia tropas para auxiliar o Papa contra os revolucionários. E por que o Bonaparte faz isso? Porque os franceses e as lideranças de direita da França eram muito católicos. Então ele faz isso para agradar o Partido da Ordem, faz isso para agradar os camponeses católicos, porém, o artigo 5º da Constituição de 48 dizia: a República jamais usará suas forças contra a liberdade de outros povos. Então, o ato de Luiz Bonaparte foi um ato inconstitucional. Então, veja, a República foi proclamada em 48, a Constituição é feita, o Luiz Bonaparte é eleito, e logo no começo do seu governo ele faz um ato, uma guerra, flagrantemente inconstitucional. A montanha, os vermelhos, os Democ-Soc, propõem o impeachment do presidente. E conclamam o povo a apoiá-los. Mas lembra que quando o povo fez a Revolução, em maio e junho de 48, lembra que os Democ-Soc não foram ao auxílio do povo, foram omissos. E agora eles querem que o povo vá ao auxílio deles? O Tocqueville comenta esse fato. O Tocqueville fala assim, lá em junho de 48, na Revolução Popular, o exército não teve líderes. Quer dizer, os parlamentares deixaram o povo lá se ferrar. Agora, em junho de 49, quando eles estão propondo o impeachment de Luiz Bonaparte, são os líderes que não têm exército. Olha que linda essa passagem do Tocqueville. Em junho de 48, o exército não teve líderes. Em junho de 49,
Os líderes não tiveram exército. O Bonaparte, o presidente, disse: é hora dos bons estarem tranquilos e dos maus tremerem. A retórica do Luiz Bonaparte é que ele era o bem, ele era a religião, ele era a fé, ele era a igreja, e que os seus inimigos eram o mal, era a corrupção, eram os vermelhos. Bom, no final das contas, o Ledru Rollin, os vermelhos, são derrotados, alguns presos, alguns exilados, eles se ferram. Vários são expulsos da Assembleia. O Ledru Rollin, por exemplo, vai ter que se exilar em Londres, ele fica lá 20 anos no exílio em Londres. O Marx, no 18 Brumário, ele escreve assim sobre isso. Ele diz: é claro, esses democratas culparam o povo. O povo desertou, o povo não fez nada. Quer dizer, quando na verdade foram eles que foram vacilantes naquele momento. E o Luiz Bonaparte chamava qualquer reformismo, qualquer reformazinha de socialismo. O Marx ele escreve na página 37 lá do 18 Brumário de Luiz Bonaparte, página 37, na edição da editora Boitempo, que é uma ótima edição. O Marx diz: o Partido da Ordem chamava de socialismo o mais vago reformismo. O mais vago. Qualquer coisa era socialismo. Aí, imediatamente, vocês falam: nossa, professor, parece hoje. Né? Hoje, a direita brasileira chama qualquer coisa de socialista. Tá? Um governo minimamente reformista, a direita brasileira está chamando de socialista. E nós, professor Daniel, sabemos que não são socialistas, que são só pequenos reformistas. Mas a direita brasileira chama qualquer coisa de socialista. Só que aí o Marx fala uma coisa interessantíssima sobre isso. Eu queria que vocês prestassem muita atenção. Lá no 18 Brumário de Luiz Bonaparte. O Marx diz assim: a direita, o Partido da Ordem, o Luiz Bonaparte, chamam de socialista qualquer liberalismo burguês, qualquer reforma financeira burguesa, qualquer governo que faz uma reformazinha, eles chamam de socialista. Tá? Eles chamam de socialista construir uma ferrovia, construir um canal, tá? Qualquer coisa. Aí, diz o Marx, mas quando eles chamam qualquer coisa de socialista, não é que eles são burros, não é que eles não sabem que não é socialista, não é uma mera forma de falar, não é uma mera tática. A verdade, diz o Marx, é que a burguesia tinha a noção correta de que todas as armas que ela havia forjado contra o feudalismo, contra o antigo regime, começavam a ser apontadas contra elas próprias. Que todos os recursos de formação que ela havia produzido se rebelavam contra a sua própria civilização. Que todos os deuses que ela havia criado apostataram dela. Ou seja, a direita, a burguesia, o Partido da Ordem, o Luiz Bonaparte, chamam qualquer reformismo de socialismo, não porque eles não sabem que aquilo não é socialismo, mas porque eles entendem que qualquer reformismo pode ser radicalizado, pode abrir caminho, pode ser utilizado pelas classes trabalhadoras para o verdadeiro socialismo, para uma reforma verdadeiramente radical. Que quando você faz uma reforma, ainda que pequena, ainda que básica, essa reforma abre caminho para que a própria classe trabalhadora veja nela os instrumentos, as armas para sua emancipação mais radical. Então, a burguesia compreendeu, voltando a ler o Marx aqui, que todas as liberdades civis e todos os órgãos progressistas ameaçavam a sua dominação classista, a um só tempo na base social e no topo político, ou seja, que elas haviam se tornado socialistas. É assim que a burguesia desvendou acertadamente o segredo do socialismo. Então, quando a burguesia chama qualquer reformismo de socialismo, não é porque ela não entendeu, é o contrário, é porque ela entendeu o segredo do socialismo. Ela entendeu que quando a burguesia defende a liberdade, então a liberdade de expressão é uma ideia liberal, não é uma ideia socialista, na sua origem. Mas a burguesia entendeu que quando os liberais defendem a liberdade de expressão, essa liberdade de expressão abre caminho para que os próprios socialistas defendam seu projeto mais radical. Que as armas que a burguesia forjou contra o antigo regime podiam também ser utilizadas contra elas. Então, liberdade de expressão, liberdades individuais, tudo isso foi forjado contra o antigo regime pela burguesia. Mas isso podia ser apropriado pela classe trabalhadora contra a própria burguesia. E aí a burguesia deveria renunciar ao que ela própria criou. Sensacional esse raciocínio do Marx. Só para terminar a passagem. Assim sendo, quando a burguesia chama de socialismo qualquer reformismo liberal, a burguesia confessa que o seu próprio interesse demanda que ela seja afastada do perigo de governar a si própria. Já voltamos mais à frente para explicar o que ele quis dizer com essa última frase. Recapitulando,
Fevereiro de 1848, os franceses proclamam a República, derrubam Luís Filipe de Orleans. Maio e junho de 48, a repressão contra o movimento popular. Dezembro de 48, a eleição de Luís Bonaparte. Junho de 49, a prisão, o afastamento, a derrota dos vermelhos, dos Democsoc, dos montanheses. Luís Bonaparte agora está apoiado, o presidente está apoiado no Partido da Ordem. Legitimistas e orleanistas. Como Cavaignac era alguém muito rejeitado pela população, e o Luís Bonaparte, bonachão e tal, tinha um forte apelo popular, a burguesia cerra suas fileiras ao lado de Bonaparte contra o perigo socialista. E já falamos agora há pouco que socialismo, eles chamavam qualquer coisa ali de socialismo, qualquer reformismo de socialismo, e o Marx explica por que isso acontece. Bom, 31 de outubro, então, é quando Luís Bonaparte demite aquele ministério que estava o Tocqueville, estava o Odilon Barrot, estava o Falloux, um ministério de notáveis, de gênios, de literatos, embora fossem à direita tal. E aí, nesse momento, então, Luís Bonaparte rompe com o Partido da Ordem. E agora ele monta um novo ministério, com Four, com Reneval, que era um ministério mais dócil, mais medíocre, intelectualmente, e mais dócil. 10 de março de 1850, são feitas novas eleições para preencher o cargo dos vermelhos que foram afastados em junho de 49. E aí, nessas eleições, são eleitos 11 montanheses e 10 conservadores. Quer dizer, está polarizada a situação. Entre maio e junho de 1850, são votadas novas leis, com apoio do Partido da Ordem, que acabam com o voto universal, que colocam restrições ao voto. Então, o voto universal durou, no final das contas, ali de fevereiro de 48 até maio e junho de 1850. Durou muito pouco. Bom, enquanto temos essa situação de conflito e polarização, o Partido da Ordem, cada vez mais descontente com o autoritarismo de Napoleão, de Luís Bonaparte, o Luís Bonaparte passa a se apoiar, como fez o seu tio, ou seu suposto tio, no exército. Então, por exemplo, ele tinha um general, que era um dos seus braços direitos, que era o Saint-Armand. Só que o Armand não era um general de altíssima patente. O que Luís Bonaparte fez? Enviou o Saint-Germain para ampliar as suas conquistas na Argélia. Então, Bonaparte fez mais guerras na Argélia, o Luís Bonaparte, para ampliar as patentes do Saint-Germain, que era um general golpista, que apoiava as pretensões golpistas de Luís Bonaparte. Ao mesmo tempo, o Luís Bonaparte distribui vinho para o exército, o Luís Bonaparte distribui salame para o exército, ele forma uma guarda, que é a Sociedade do 10 de Dezembro. Tá, o Marx e o Engels falam que o Luís Bonaparte se apoiava muito no proletariado de farrapos, né, o lumpenproletariado, uma massa de desempregados urbanos, que ao mesmo tempo, enfim, que estavam ali, muitos que moravam nas ruas, e que eram pessoas difusas, não só em termos de trabalho e organização, mas também, e junto a isso, em termos ideológicos. Tá, o lumpenproletariado. Bom, 26 de agosto de 1850, o Luís Filipe de Orleans, o rei anterior, morre em Londres. Então não tem mais aquele pretendente à coroa. Isso enfraquece ainda mais o Partido da Ordem. Uma boa parte queria restaurar o Luís Filipe de Orleans. O Luís Filipe de Orleans morre em agosto de 1850. E aí o Bonaparte propõe uma lei que dê para ele o direito de reeleição. A reeleição era proibida na Constituição. Em 1850, ele propõe que ele possa se reeleger. A Assembleia dos Deputados rejeita a emenda não passa, rejeita a emenda que o presidente propõe para poder se reeleger. Aí, o presidente vai ao povo e começa a falar para o povo que a Assembleia não deixa ele governar, que a Assembleia atrapalha as suas pretensões. E ele lembra para o povo as leis da Assembleia para voltar ao voto censitário. Então, o Bonaparte, a todo momento, se coloca ao lado do povo contra a Assembleia que não deixa ele governar, que impede ele das suas pretensões. E aí, com apoio do ministro da Guerra, com apoio de grandes setores do Exército, o Bonaparte prepara justamente o seu golpe. E o golpe de Bonaparte foi amplamente apoiado por setores da burguesia financeira. Então, o Marx, no 18 por maio de Luís Bonaparte, cita a Economist. A Economist é a grande revista liberal do século XIX, até hoje é uma grande revista liberal, e a Economist, na sua edição de fevereiro de 51, diz: vemos de todos os lados que a França perde tranquilidade, e a tranquilidade vem com Bonaparte. Uma outra edição da Economist, de 29 de novembro de 51, diz:
Em todas as bolsas de valores da Europa, o presidente passou a ser reconhecido como sentinela da ordem. Então Marx, olha que maravilhosa essa frase do Marx. Marx fala assim, esse raciocínio do Marx. Temos uma burguesia no parlamento da França que é contra o Bonaparte. Uma burguesia parlamentar que é rebelde ao Bonaparte, que entende que o Bonaparte desrespeita as instituições, quer passar por cima da Constituição, quer passar por cima da lei. Mas há uma burguesia que não é parlamentar, uma burguesia que está fora do parlamento, uma burguesia financeira, industrial, que entende que um governo autoritário, ditatorial, nas mãos de Bonaparte, seria melhor para essa própria burguesia. E aí ele diz, a burguesia financeira, industrial, nacional e internacional, percebe que o domínio político da burguesia, quer dizer, essa burguesia no parlamento, é incompatível com a sua segurança e a sua continuidade econômica, social, antes um fim com terror do que um terror sem fim. Então, veja, a burguesia, não a parlamentar é rebelde, mas a burguesia francesa e também fora da França apoia um golpe político que acabe com as promessas da própria burguesia, as promessas de liberdade de expressão, as promessas de Constituição, para a manutenção da ordem burguesa capitalista. E esse é o sentido da ideia depois de bonapartismo. O Marx não usa o termo bonapartismo no texto. E até eu conheço algumas pessoas, tem isso uma discussão na minha aula lá na UNB, que não gostam do termo bonapartismo porque fica parecendo que o Marx quis criar uma lei, que a ideia de bonapartismo daria margem a interpretações dogmáticas sobre o marxismo. Enfim, mas geralmente se remete à ideia de bonapartismo para esse momento, para esse tipo de ação. Bom, já volto nisso. Só para concluir aqui. 2 de dezembro de 1851 era o aniversário da coroação do Napoleão I. Então, o Luiz Bonaparte já tinha dado o golpe, e agora o Luiz Bonaparte, então, em 2 de dezembro de 51, distribui charuto, champanhe, carne de ave fria, salsichão ao alho para o exército, o prédio da imprensa nacional cercado por tropas, o diretor da imprensa nacional era cúmplice do Luiz Bonaparte, os tambores das legiões foram rasgados para que nenhum oficial legalista quisesse convocar as pessoas para a resistência, e no final das contas, então, em dezembro de 51, Luiz Bonaparte dá o seu golpe. Os deputados que faziam oposição ou fogem ou são presos. Então, o Barrot, o Rémusat e o Tocqueville acabam presos. E aí o Bonaparte disse, eu saí da legalidade. Eu saí da legalidade para entrar no direito. Quer dizer, eu rompi com a Constituição, com a Assembleia, para fazer um governo verdadeiramente popular. Verdadeiramente popular. O Marx usa o termo, para falar do Tocqueville, do Rémusat, do Barrot, o Marx chama esse pessoal de cretinos. Esses deputados que fizeram resistência contra o Napoleão, o Luiz Bonaparte. Fala assim, vocês, do Partido da Ordem, vocês apoiaram o fim do voto universal. Vocês apoiaram a repressão contra os trabalhadores. Vocês apoiaram outros golpes. E agora vocês querem se colocar como democratas? Vocês que 2 anos atrás apoiaram um golpe, agora estão fazendo oposição a esse tirano, se colocando como democratas, é meio como se o Marx estivesse falando. Ô direita francesa, segura que o filho é teu. Vocês, na sua reação antipovo, que engendraram esse tirano bizarro, que é o Luiz Bonaparte. Segura que o filho é teu. Agora vocês querem posar de democratas, fazendo oposição contra ele? Aí o Marx usa a expressão, na página 107 do 18 Brumário, na edição da Boitempo, cretinismo parlamentar. O que são os cretinos parlamentares? Esses que reprimiram o povo várias vezes. Esses que várias vezes fizeram oposição à democracia, agora frente a um tirano que os ameaça, o Luiz Bonaparte, um tirano bizarro, agora eles querem posar de democratas, republicanos. O Luiz Bonaparte dá um golpe, então expulsa o Partido da Ordem que fazia resistência, ou prende, ou obriga os caras a se exilarem. E o Bonaparte mostra deferência para com a Igreja Católica, então faz aliança com os padres, deferências para com os homens de negócio, então estimula o capitalismo, estimula a industrialização, faz medidas populares, viaja para o interior. Em Bordeaux, o chefe do departamento da Gironde, na região de Bordeaux, era o Haussmann, ou Haussmann. O Haussmann depois vai ser o prefeito de Paris, que vai fazer as reformas de Paris, que vai transformar Paris no que a gente conhece hoje. Um engenheiro, que era um dos homens de Bonaparte. E o Haussmann recebe o Bonaparte lá em Bordeaux, e lá em Bordeaux o Bonaparte dá um discurso dizendo assim, eu quero conquistar a França para a religião, para a moral e para a riqueza. E aí que no Senado da França, então o pessoal que fazia oposição ao Luiz Bonaparte já foi retirado.
No Senado havia um octogenário, um velhão, de 80 anos, chamado Thibodeau. O Thibodeau tinha nascido em 1765. Então ele estava no Senado nesse momento e ele tinha participado da Revolução Francesa. Ele tinha sido um jacobino, da época do Robespierre. E esse Thibodeau propõe no Senado a volta do Império. Bom, e aí, como teria havido, né, um primo do Napoleão I, como houve, né? Um primo do Napoleão I, que foi morto em 1814, o Luiz Bonaparte não se autoproclama Napoleão II, mas, em homenagem à memória desse primo morto, se torna o Napoleão III. Depois é feito um plebiscito, em 20 de novembro, 7.800.000 pessoas votam sim pela volta do Império, 250.000 pessoas votam não. Então, em 2 de dezembro de 1852, começa o Segundo Império. Por que o Marx chama esse processo, o golpe, né, que depois leva à proclamação do Império, por que o Marx chama esse processo, de o 18 Brumário de Luiz Bonaparte? O golpe 18 Brumário de 1799 foi o golpe no qual o Napoleão se tornou imperador, né? Se tornou primeiro, na verdade, cônsul, e depois vai acabar se tornando imperador, né? O Napoleão I. Então, 18 Brumário de 1799 foi o golpe do primeiro Napoleão. 18 Brumário de Luiz Bonaparte é o golpe desse outro Napoleão, emulando o golpe do primeiro. Então, o Marx chama de 18 Brumário de Luiz Bonaparte o golpe lá de 1851, e depois, um ano depois, em dezembro de 1852, você tem já ele, então, a proclamação do Segundo Império. O primeiro Império foi Napoleão I, Napoleão III é o Segundo Império. E aí o Marx diz: liberdade, igualdade e fraternidade se tornaram infantaria, cavalaria e artilharia, com o domínio do exército que apoia o golpe. Então, de novo, só para a gente fazer aqui, o Marx ele faz um resumo desse processo, que é muito legal. O Marx fala assim: na Revolução Francesa, na primeira, de 1789, na Revolução Francesa, a gente teve uma monarquia constitucional que virou uma república girondina e depois uma república jacobina. Então, a monarquia constitucional entre 1789 e 1792, depois tem a república girondina, 92 e 93, e a república jacobina, 93 e 94. Então, na primeira Revolução Francesa, diz o Marx, há um aumento da radicalização, monarquia girondinos-jacobinos. Aqui, em 48, foi o contrário. Em vez da coisa ir ficando mais radical, ela vai ficando menos radical. Quer dizer, em fevereiro, você tem em fevereiro de 48, a queda da monarquia. Os democratas abandonam os operários em junho de 48. Os republicanos burgueses abandonam os democratas. E o Partido da Ordem abandona os republicanos burgueses entre junho e dezembro de 49. E o Exército abandona o Partido da Ordem em 51 e 52. Né? Então, primeiro, os trabalhadores são abandonados pelos deputados de esquerda. Depois os deputados de esquerda são abandonados pelo Partido da Ordem, depois o Partido da Ordem é abandonado por Luiz Bonaparte e o Exército, que dão um golpe e Luiz Bonaparte vira imperador. Aí o Marx diz, é como se a Revolução se movesse numa linha descendente. Tá? Com lições e experiências, diz o Marx, em ritmo escolar. Em ritmo escolar. Com lições e experiências, diz o Marx, em ritmo escolar. Quer dizer, é um aprendizado, ela nos leva a pensar essas coisas. Tá? Só uma coisa que talvez não tenha ficado clara, o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte foi redigido entre o final de 51 e o início de 52, quer dizer, ele não viu esse processo até o final. Mas de alguma maneira parecia que o Marx tinha percebido, né, o caminho que as coisas estão tomando. E percebido não porque o Marx fazia previsões, fosse a mãe de Ná ou a Márcia Sensitiva, mas porque o Marx percebe, né, o caminho, a lógica dos acontecimentos para onde eles estão se encaminhando. Aí o Marx diz assim, na página 144 do 18 Brumário: sob o segundo Bonaparte, o Estado tornou-se completamente independente. Mas dizer que o Estado se tornou independente, diz o Marx, ele fala isso na página 144, na edição da Boitempo, não significa que o Estado paira no ar. Esse Estado encontra sustento no campesinato independente da Revolução Francesa. Nas nossas aulas aqui no Se Liga sobre a Revolução Francesa, a gente falou que uma das heranças da Revolução Francesa justamente é multiplicar a quantidade de pequenos proprietários na França. E segundo ele, essa grande camada de pequenos proprietários na França são grupos que não tinham nenhum fator comum, nenhuma união nacional e nenhuma organização política, e incapazes de representar a si próprios. O seu representante aparece como um senhor que se apresenta como alguém que os protege das outras classes. Então, uma classe fragmentada, enfraquecida, sem união,
sem representantes nacionais, ela tende a ter a sua representação colocada num senhor autoritário e até um fanfarrão, como Luiz Bonaparte. Até aqui, eu fui contando então os eventos de 48 a 52 da Primavera dos Povos, até o momento que Napoleão se torna Napoleão III, o Segundo Império, imperador da França, e fui contando ao longo do processo as leituras que o Marx faz disso. Eu quero terminar esse vídeo, nesses últimos blocos, falando um pouco mais sobre as interpretações do Marx sobre esse processo. Eu não vou contar como é que foi a vida do Marx nesse momento. Por que eu não vou contar? Porque já tem vídeos aqui sobre isso. Temos aqui 3 vídeos, chamado Karl Marx, Vida e Obra, nos quais eu conto, onde o Marx vem, para onde ele foi, a sua vida, os anos de vida, quando ele vai, para onde. Então, eu não vou aqui reproduzir, quem quiser, temos aqui esses vídeos. Eu só queria lembrar que o Marx, a princípio, estava na França, nesse momento. O Marx acaba sendo extraditado da França, por um momento ele foge, ele sai de lá, vai para a Bélgica, mas em 48, depois da Revolução de Fevereiro de 48, o Flocon revoga a extradição de Marx. O Flocon que se torna um dos líderes de 48. Revoga, aí o Marx volta para Paris. O Marx chega a participar da Primavera dos Povos na colônia, como a gente viu lá naqueles vídeos, eu expliquei com mais detalhes, e aí o Marx volta para Paris em 49. Agora, em 49, então o Luiz Bonaparte já era presidente, conforme o Luiz Bonaparte vai aumentando a repressão, o Marx acaba expulso da França. E é aí que aos 30 e poucos anos de idade, o Marx vai para Londres, e é em Londres que ele mora no resto da vida. Então é depois de 48 que o Marx escreve lá o Capital, que o Marx gesta em Londres as suas grandes obras. O 18 Brumário de Luiz Bonaparte, então, foi um texto redigido no calor do momento. No final de 51 e no comecinho de 52. Depois o Marx revisa o texto em 1869. Então é um texto de hora. É um texto de ocasião. E antigamente tinha gente que dizia que por ser um texto de ocasião, de hora, de caráter meio jornalístico, seria um texto menor do Marx. Tá? Hoje, e eu acho que está certa essa atitude atual, a gente vê esse texto como um texto importantíssimo. Tanto para compreender Marx, como para compreender esse período. Então é um texto importante, tanto, digamos assim, filosoficamente, para quem quer entender o pensamento de Marx, ou os pensamentos de Marx, quanto para quem quer entender 48, 49, 50, 51. Tá? E 52 também, embora seja posterior. O Marx começa o texto com uma passagem clássica, e que às vezes é bem mal interpretada, porque ali é mais metafórico do que literal, e, enfim, tem uma série de coisas. Ele diz assim, Hegel observa em uma de suas obras que todos os fatos e personagens de grande importância na história do mundo ocorrem, por assim dizer, 2 vezes. Eu não vou aqui abordar o pensamento de Hegel, precisaríamos de um tempo com calma para falar isso. O que eu queria dizer só, para evitar más interpretações, é que essa repetição da história em Hegel não é uma repetição literal, tá bom? Hegel não está dizendo que as coisas que acontecem agora vão acontecer de novo. Lembro que uma vez eu vi uma explicação sobre essa ideia de repetição em Hegel, e é muito mais a ideia de que primeiro existiu um César e depois um cesarismo. Primeiro um Bonaparte e depois um bonapartismo. Então não é uma repetição literal, não é que eu vou reencarnar e acontecer de novo. Mas depois, eu não vou explicar isso com detalhes aqui, depois a gente vai discutir Hegel em outras aulas aqui no Se Liga. Mas enfim, vamos voltar a Marx. Hegel observa que fatos e personagens acontecem, por assim dizer, 2 vezes. E Hegel esqueceu-se de acrescentar a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. O caso aqui da tragédia e da farsa é no sentido teatral. Então, o que é a tragédia no sentido teatral? A tragédia grega, que o Marx conhecia muito bem, o Marx era um grande leitor de tragédias, o Marx era um grande leitor de Shakespeare, a gente falou isso lá nos nossos vídeos sobre Marx. As tragédias geralmente tratam da luta do indivíduo, do herói, contra os deuses, contra o destino, contra as autoridades. Então, o Édipo Rei, tá? A tragédia do Édipo Rei, a luta dele contra o seu destino, tá? A relação dele com o seu destino. A tragédia, ela pode ter uma função catártica na polis. A tragédia trata de paixões humanas que engendram terror e engendram compaixão. Agora, a farsa geralmente tem poucas personagens. A farsa geralmente é breve. A farsa geralmente remete à ideia de sátira, de caricatura, de exagero. Robespierre foi a tragédia. Louis Blanc foi a farsa. A montanha dos jacobinos, a montanha na Revolução Francesa era jacobinos e outros grupos de esquerda, não só os jacobinos. A montanha na Revolução Francesa foi a tragédia.
A montanha em 48 foi a farsa. Napoleão I foi a tragédia. Napoleão III foi a farsa. Veja que não é tragédia e farsa no nosso sentido que você usa no dia a dia, né? De tragédia como desgraça e farsa como mentira. Não é isso. São metáforas teatrais. Tanto que no livro do Marx, toda hora ele usa a expressão figurino, roupagem, cena. Então, e aí parece muito Tocqueville, né? Como eu falei para vocês. Ambos, embora sejam diferentes, remetem à ideia da política como um teatro. E nesse teatro, a emulação histórica esconde e mascara o que realmente está em jogo. Então, quer dizer, o fato do Napoleão III dizer que ele é o novo Napoleão I, então essa emulação, essa representação, essa farsa, esconde o que de fato ele está fazendo, que é uma coisa muito diferente do Napoleão I. Tá? Que é essa coisa que eu falei da burguesia financeira, etc, etc. Num contexto muito diferente. Então, 48 é um contexto muito diferente de 1789. E esta representação teatral oculta, mascara as diferenças, exercendo, portanto, uma função ideológica. Né? Exercendo, portanto, uma função ideológica, no sentido marxista de ideologia, que já discutimos em outros vídeos aqui do Se Liga. Aí é isso. Então, o que você tem em 48, como nós vimos aqui na narrativa? Constitucionalistas contra a Constituição. Revolucionários constitucionalistas. Quer dizer, os revolucionários da Revolução Francesa, quer dizer, o Robespierre, os jacobinos, eles falavam que o governo revolucionário não podia ser um governo constitucional. Que a Constituição, ela impedia a revolução de acontecer. Aqui você tem lá o Ledru Rollin querendo ser revolucionário e constitucionalista ao mesmo tempo. O que é uma contradição em termos. Tá? Porque a ruptura revolucionária exige uma transformação dos elementos constitucionais, pelo menos na leitura do Marx. Então, você tem aqui em 48, constitucionalistas contra a Constituição, revolucionários constitucionalistas, uma montanha que quer a tolerância, que é mais girondina que jacobina, uma monarquia, quer dizer, monarquistas eleitos pela República, uma república que acaba sendo uma infâmia entre monarquistas no final das contas. Qual é um dos grandes objetivos desse livro do Marx, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte? O Marx não foi o primeiro a escrever sobre o Luiz Bonaparte. Você tinha um texto do Victor Hugo, já citei ele hoje várias vezes, chamado Napoleão o Pequeno, Napoléon le Petit. Tá? Nesse texto, o Victor Hugo apresenta o golpe do Luiz Bonaparte como fruto de um indivíduo, como se o golpe se tivesse sido um raio num céu sem nuvens, um raio num céu sem neira. É uma metáfora que o Marx usa, enfim, é uma metáfora bastante usada, né, na história. O Proudhon, no texto dele, Golpe de Estado, coup d'état, tá? O Proudhon mostra o golpe como resultado de uma evolução histórica precedente. O que o Marx quer fazer no 18 Brumário, e a gente tentou mostrar essa leitura ao longo da aula de hoje, é mostrar que o golpe do 18 Brumário não se explica pelo Luiz Bonaparte, simplesmente. Que, na verdade, a luta de classes na França criou circunstâncias e condições para que um personagem medíocre e grotesco, que é o Luiz Bonaparte, se tornasse herói. Durante o texto, toda hora o Marx fica zoando o Luiz Bonaparte, é até engraçado. Ele fica mostrando como o Luiz Bonaparte era tosco, era grotesco, era burro. Mas o Marx não faz isso por uma questão de humor, para ser engraçado, embora seja engraçado. O Marx fica ressaltando a mediocridade do Luiz Bonaparte para dizer que o que explica a ascensão dele não são os talentos individuais dele. Os talentos individuais não fazem você se tornar imperador de lugar nenhum. São as condições políticas, sociais da luta de classe. Então, a ênfase no lado tosco do Luiz Bonaparte não é puramente literária, ela tem uma função no texto. Ela tem uma função. É aí que o Marx diz, a passagem mais famosa do livro, está logo no comecinho, os homens fazem sua própria história. Mas não a fazem como querem. Então a história é feita por seres humanos. Mas os seres humanos não fazem a história do jeitinho que eles gostariam. Não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. Então a questão é essa. Você não vai explicar um fenômeno histórico apenas por um indivíduo. Claro, os homens fazem essa história, não está negando isso. Então não é determinismo. Não é dizer que ele acusa um pouco o Proudhon de ser isso. Se o Proudhon é mesmo, é uma outra questão. Mas enfim, não é determinismo. É dizer que há condições históricas que a gente herdou do passado, que a gente não escolhe. E que todas as nossas ações estão condicionadas por essas circunstâncias. Se a gente quiser transformá-las, a gente tem que enfrentá-las, tais como elas estão. Então tem aí uma visão importantíssima do Marx sobre a história.
né? E esse é um dos pontos fundamentais desse vídeo. E esse é um dos pontos fundamentais do livro do Marx. A Revolução de Fevereiro de 48 dizia inaugurar uma nova era na história. Em dezembro de 51, com o golpe de Luiz Bonaparte, vem o domínio simples da espada e da batina. Tudo desapareceu, diz Marx, como se fosse uma quimera diante de uma fórmula mágica. O sufrágio universal durou mó pouco tempo. Parece ter sobrevivido só para redigir de punho o seu próprio testamento. E aí o que explica então o golpe de Bonaparte? Aí o Marx faz uma citação muito divertida. Ele cita uma anedota, uma historieta, que teria supostamente acontecido no Concílio de Constância. E nessa historieta, um cardeal, chamado Pierre Dailly, disse que o único que ainda pode salvar a Igreja Católica é o diabo. A Igreja Católica só pode ser salva pelo diabo. O Marx usa isso como metáfora, como ilustração, para mostrar sua explicação para o golpe. O que acontece é, Napoleão III é escolhido pela burguesia para salvar a sociedade burguesa por meio da traição das próprias promessas liberais burguesas. Despotismo ou anarquia? A burguesia, naturalmente, optou pelo despotismo. A questão é simples. A burguesia, frente ao avanço dos trabalhadores, frente ao avanço das demandas sociais, ela apoia governos ditatoriais para garantir o seu domínio de classe. Mesmo que este governo ditatorial rompa com o que essa própria burguesia prometeu, liberdade de expressão, Constituição, as promessas liberais. Então, a burguesia percebeu que as armas que ela forjou contra o antigo regime estavam sendo apontadas contra ela. Quer dizer, a burguesia percebeu que as ideias e as instituições liberais, liberdade de imprensa, direitos civis, sufrágio universal, estavam entrando em contradição com a própria sociedade burguesa. Então, a burguesia sacrifica as instituições liberais para a preservação da ordem econômica capitalista. Esse é o ponto. Essa é a ideia que depois é associada ao bonapartismo. Claro, tem toda uma discussão depois de outros teóricos, tá, sobre o bonapartismo. Aqui estou me restringindo a Marx, a gente pode depois discutir isso em outros livros, em outras aulas, né, em outros vídeos, se vocês, vocês quiserem. Sempre peçam aqui embaixo, a gente sempre olha. Então, Marx diz, olha que linda essa passagem, o regime parlamentarista submete tudo às decisões da maioria. Como poderiam as maiorias, que estão além do parlamento, querer não decidir? Se vós que estáis no topo do Estado tocais o violino, por acaso não esperais que os que estão lá embaixo dancem? Linda essa passagem. Linda. Quer dizer, o que o Marx está dizendo é, os liberais, Benjamin Constant, François Guizot, Alexis de Tocqueville, os liberais franceses, defendem a liberdade. Quando eles defendem a liberdade, o que os liberais franceses querem dizer com liberdade? Constituição, igualdade perante a lei, um governo com presos e contrapesos, e voto censitário. Todos esses liberais, Benjamin Constant, Guizot, Tocqueville, não eram democratas assim, absolutos. Todos eles defendiam peso e contrapeso. O Tocqueville é mais complexo, temos aqui um vídeo sobre o Tocqueville. Mas o Constant e o Guizot são abertamente defensores do voto censitário. Tá? Agora, quando a população proletária, ouve a palavra liberdade da boca ou da pena dos liberais, a população escuta, vamos dizer assim, com as mãos, os pés e o estômago. Então os liberais falam que eu defendo a liberdade, só que para esses liberais, liberdade era uma coisa. O povo escuta a palavra liberdade com as mãos, com os pés e com o estômago. E liberdade para eles vai ser libertar-se da pobreza, libertar-se da miséria, libertar-se da exploração. Esse é o ponto. Quer dizer, eu gosto muito de falar, quando eu discuti isso em sala com meus alunos, que para Marx, as ideias, embora elas tenham sido feitas por uma classe, embora elas tenham sido feitas para servir a uma classe, as ideias nunca são simplesmente uma expressão dessa classe. Nunca são simplesmente, podem ser reduzidas como uma expressão determinada e imutável dessa classe. Quer dizer, as ideias de uma classe podem ser apropriadas, utilizadas para funções opostas da sua criação, para a defesa de uma outra classe. Esse é o ponto. E foi isso que a burguesia percebeu e por isso que ela apoiou o governo ditatorial. Maravilhosa essa análise. O lema de Luiz Bonaparte, lembra aí uns toscos do Brasil, claro, o lema de Luiz Bonaparte, de Napoleão III, era propriedade, família, religião e ordem. Aí o Marx faz a seguinte brincadeira. Para salvar a propriedade, eles roubam. Para salvar a família, a bastardia. Para salvar a religião, o perjúrio. Para salvar a ordem, a desordem.
Quer dizer, o Marx está dizendo, esses caras defendem a propriedade, em nome da propriedade eles roubam. Esses caras defendem a família, em nome da família eles traem. Esses caras defendem a religião, em nome da religião eles fazem as coisas mais demoníacas. Esses caras defendem a ordem, em nome da ordem eles fazem a maior bagunça. Bom, não tem como não lembrar, né, de uns governos que a gente tem aí na América Latina, e fora da América Latina também. Bom, e aí o Marx diz assim, na página 149 da edição da Boitempo, e quando as contradições de seu sistema obrigarem o Napoleão III a cruzar, o Luiz Bonaparte, que ainda não era Napoleão III ali, a cruzar as fronteiras francesas, ele colherá açoites em vez de lauréis. Quer dizer, o Luiz Bonaparte, depois Napoleão III, diz o Marx, ele quer governar meio que acima das classes, conciliando as classes. O Marx vai voltar nesse ponto quando ele escrever sobre o Napoleão III, aí já sobre o Império, lá no texto dele sobre a Guerra Civil, chamado A Guerra Civil na França. A gente pode falar desse texto em outro vídeo, se vocês quiserem. Mas o Marx fala sobre isso depois. O que o Marx está dizendo aqui é que, como o Napoleão III quer se colocar como acima das classes, quer se colocar como benfeitor patriarcal de todas as classes, isso é impossível, porque as classes estão em contradição. O interesse da classe trabalhadora não é o interesse da classe burguesa. Portanto, não dá para conciliar as classes sempre, só na aparência, não na realidade. E não dá, diz o Marx, para dar a um sem tirar do outro, nas palavras de Marx. Então, nesse sentido, as contradições que vão emergir no governo de Luiz Bonaparte vão obrigar o Luiz Bonaparte a fazer guerra. Então, diante das contradições internas, ele vai ter que fazer uma guerra para tentar pacificar a França. E aí ele vai perder. E aí ele vai perder. Bom, a gente sabe que ele vai ser derrotado, né, na Guerra Franco-Prussiana, enfim. Isso a gente pode falar em outro vídeo aqui no Se Liga, se vocês quiserem. Para terminar, quero ler uma passagem do Marx, que está na página 140 do texto, 18 de Maio de Luiz Bonaparte, da editora Boitempo, e lá o Marx diz assim, a revolução ela é radical, ela vai à raiz das coisas, né, como ele já havia definido antes. A revolução ainda está percorrendo o purgatório, quer dizer, ela ainda está se processando. A revolução exerce o seu mistério com método. Até o dia 2 de dezembro de 51, ela absolvera a metade dos seus preparativos. Agora, ela se encontra na outra metade. Quer dizer, primeiro, ela fez com que o parlamento chegasse ao auge do seu poder. Aí o parlamento foi derrubado. Depois, com Luiz Bonaparte, Napoleão III, ela fez com que o poder executivo chegasse ao auge, reduzindo depois a sua expressão mais pura, isolando e colocando diante dos seus olhos como pura acusação para concentrar nele todas as suas forças de destruição. E quando ela tiver consumado essa segunda metade dos seus trabalhos preparatórios, a Europa se porá em pé e exultará. Bem cavucado, velha topeira. Tá? Esse termo, velha topeira, se torna, né, um dos símbolos aí da ideia de revolução. Teve um jornal de esquerda chamado Old Mole, né, a velha topeira, que é a revolução que está se processando, tá, por detrás do palco desse teatro da política. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É claro que eu não abordei todos os pontos, né, do 18 para o Maio de Luiz Bonaparte, porque eu quero que vocês leiam o texto, né? E espero que com esse vídeo, acredito, né? E espero que com esse vídeo a leitura se torne mais tranquila, mais fluida, exatamente por essa contextualização, por essas explicações. E bom, sempre digam, se vocês gostaram do vídeo, se o vídeo foi útil para vocês, comentem, compartilhem, recomendem para amigas e amigos que possam eventualmente gostar. Lembrem-se que o Se Liga, a gente tem um site, né, no qual nós vendemos um curso para vestibulares, para Enem, com lista de exercícios, elementos ali para resolução de dúvidas, para resposta de dúvidas, tira dúvidas, né? Deixo recomendado também para vocês, para que vocês mesmos façam, ou recomendem para pessoas que conheçam e que eventualmente possam precisar. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.